Minha família acha que eu não sei usar a câmera de segurança inteligente. Eles estavam errados, completamente enganados. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. A primeira coisa de que me lembro daquela manhã de terça-feira em outubro foi o gosto amargo do café de hospital e o jeito como meus dedos tremiam ao segurar o copo de plástico. O derrame me deixou fraca, confusa. Meu lado esquerdo mal respondia aos meus comandos. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que eu estava prestes a testemunhar através daquela pequena lente de câmera no meu apartamento na Muca. Eu tinha 73 anos, deitada naquele quarto estéril do Hospital das Clínicas, cercada pelo zumbido constante das máquinas e pelo cheiro de desinfetante que impregnava tudo. O papel de parede era daquele tom particular de verde-menta que os hospitais parecem adorar, descascando nos cantos como pele velha. Do lado de fora da minha janela, eu podia ver o contorno familiar do meu bairro, os sobrados antigos onde vivi por 47 anos, onde criei meus filhos, onde derramei meu coração e minha alma para construir o que eu pensava ser uma família amorosa. Meu celular estava silencioso na mesa de cabeceira. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de texto perguntando como eu estava, se precisava de algo, se estava com medo. E eu estava com medo. Aterrorizada, na verdade. O médico explicou que outro derrame poderia acontecer a qualquer momento. Minha memória ia e vinha como ondas na praia, às vezes cristalina, às vezes nebulosa e incerta. Mas eu não estava completamente desamparada. Veja bem, meu filho Daniel tinha instalado o que ele chamava de sistema de casa inteligente 6 meses antes. Câmeras de segurança, ele disse, para minha proteção. Sensores de movimento, alarmes nas portas, tudo completo. Ele me mostrou o aplicativo uma vez. Falou comigo como se eu fosse uma criança. Sua voz lenta e paternalista. Mãe, isso é muito complicado para a senhora, mas não se preocupe. A gente monitora tudo pelos nossos celulares. O que Daniel não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu fui secretária por 30 anos em um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Eu me virava com tecnologia melhor do que eles imaginavam. E durante aquelas noites longas e solitárias, depois que todos pararam de ligar, eu descobri cada botão, cada configuração, cada ângulo daquelas câmeras. Então lá estava eu, na noite de terça-feira, 15 de outubro, apoiada na cama do hospital com meu celular nas mãos trêmulas, assistindo à transmissão ao vivo da minha própria sala de estar. No início, pensei que talvez a medicação estivesse me fazendo alucinar, porque o que eu vi não podia ser real. Minha sala estava cheia de gente. Meus filhos, Sara, Daniel e Marcelo, junto com seus cônjuges e filhos adolescentes. Havia balões pretos. Você acredita nisso? Balões pretos amarrados na minha poltrona de leitura favorita, aquela que eu mandei reformar no ano passado com o dinheiro da minha aposentadoria. Havia uma faixa pendurada na lareira que dizia: Descanse em paz, mamãe, em letras douradas. Eles estavam dando uma festa, a festa do meu funeral, enquanto eu ainda estava viva. Eu assisti Sara, minha única filha, por quem eu sacrifiquei tudo, erguer uma taça do que parecia ser espumante. Sua voz chegou pelo pequeno alto-falante do meu celular, chiando, mas clara o suficiente para entender cada palavra devastadora. Finalmente, ela disse, sua voz brilhante de alívio: não precisamos mais fingir. Chega de culpa. Chega de bancar a enfermeira para alguém que se recusa a se cuidar. A sala explodiu em risadas. Meus netos, crianças de quem eu cuidei inúmeras vezes, cujas fraldas troquei, cujas lágrimas sequei, eles também estavam rindo. Manuela, de 16 anos, a quem eu ensinei a fazer bolo de fubá no Natal passado, estava tirando selfies com a faixa Descanse em paz. Daniel, meu filho prático, aquele que sempre foi bom com números, já estava falando em vender o apartamento.
O mercado imobiliário na Muca está uma loucura agora, ele dizia, gesticulando com uma garrafa de cerveja. A gente consegue fácil uns 800 mil, talvez mais. Dividido por 3, é o suficiente para realmente fazer a diferença nas nossas vidas. Deixei o celular cair. Ele bateu contra a grade de metal da minha cama de hospital, o som ecoando no quarto vazio como um tiro. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegá-lo de novo. Quando o fiz, a tela tinha escurecido, mas as imagens estavam gravadas na minha memória para sempre. Você já sentiu seu coração se partir? Não quero dizer metaforicamente. Quero dizer, senti-lo de verdade se estilhaçar dentro do seu peito, cada pedaço te cortando por dentro? Foi o que aconteceu comigo naquele momento. A dor física do derrame não era nada comparada a isso. Passei a hora seguinte chorando. Não as lágrimas suaves da tristeza, mas o soluço cru e feio da traição completa. Uma enfermeira entrou por volta das 9h30. Uma jovem com olhos gentis e mãos suaves que segurou meus ombros enquanto eu tremia. Minha senhora, o que aconteceu? Ela perguntou. Está com dor? Devo chamar o médico? Como eu poderia explicar? Como poderia dizer a ela que meus filhos, os 3 seres humanos que eu amei mais que a própria vida, estavam comemorando minha morte enquanto eu ainda respirava? Que eles já estavam planejando como gastar o dinheiro da venda da minha casa, o lugar onde troquei suas fraldas, ajudei com o dever de casa, beijei joelhos ralados e fiquei acordada a noite toda quando eles tinham febre? Foi só um pesadelo, eu sussurrei. Só um sonho ruim. Mas não era um sonho. Era a minha realidade. E deitada ali naquela cama de hospital, encarando as manchas de água no teto, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia morrer em silêncio. Eu não ia desaparecer e deixá-los bicar meus ossos como urubus. Não mais. Deixe-me contar como cheguei a este ponto, porque isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi construído ao longo de 47 anos. Cheguei a São Paulo em 1976, vinda de uma cidadezinha do interior de Minas, com nada além de uma mala e um coração cheio de esperança. Eu tinha 26 anos, recém-casada com Roberto, e grávida do nosso primeiro filho. Juntamos dinheiro suficiente para um minúsculo apartamento de um quarto na Avenida Celso Garcia, do tipo onde os canos faziam barulho a noite toda e o aquecimento mal funcionava no inverno. Mas era nosso, e eu estava feliz. Sara nasceu naquele dezembro, durante um dos piores temporais que São Paulo tinha visto em décadas. Os hospitais estavam lotados, e eu entrei em trabalho de parto por 18 horas antes que ela finalmente chegasse, com o rosto vermelho e berrando, a coisa mais linda que eu já tinha visto. 2 anos depois veio Daniel, quieto e sério, mesmo quando bebê. Marcelo chegou quando eu tinha 31. Meu filho surpresa que transformou nosso pequeno apartamento em um caos e o encheu com mais amor do que eu pensava ser possível. Roberto fazia bicos na construção civil na época, quando encontrava trabalho. A economia estava difícil no final dos anos 70, e havia semanas em que ele chegava em casa coberto de poeira e decepção, tendo passado o dia procurando empregos que não existiam. Então eu fiz o que precisava ser feito. Coloquei meus sonhos de faculdade em espera, permanentemente, como se viu. E encontrei trabalho como secretária na Moraes, Klein em Associados, um pequeno escritório de advocacia no centro. Todas as manhãs, eu pegava o metrô para a cidade, meus saltos batendo na plataforma enquanto eu corria para pegar o trem das 8h15. Aprendi a digitar 90 palavras por minuto, a arquivar documentos legais, a atender telefones com um sorriso mesmo quando meus pés doíam de ficar em pé o dia todo. Os advogados me tratavam bem o suficiente, mas eu era invisível para eles, apenas mais uma mulher de meia-idade mantendo o mundo deles funcionando sem problemas. Lembro-me do dia em que o doutor Moraes me ensinou a usar o sistema de computador. Isso foi em 1987, e os computadores pessoais ainda eram relativamente novos. Dona Lúcia, ele disse,
Ele nunca conseguia pronunciar meu sobrenome corretamente, mesmo depois de eu tê-lo corrigido dezenas de vezes. A senhora parece levar jeito com essa coisa de tecnologia. Acha que consegue lidar com o novo sistema de arquivamento? Eu conseguia. Eu consegui. Tornei-me a pessoa de TI não oficial do escritório, consertando problemas, aprendendo softwares, acompanhando cada mudança tecnológica que surgia. Foi a primeira vez em anos que alguém me pediu para usar meu cérebro para algo além de lembrar listas de compras e consultas médicas. Mas em casa, eu era apenas a mamãe. A mulher que fazia o café da manhã todas as manhãs, preparava lanches, ajudava com o dever de casa, lavava roupa, limpava a casa, fazia compras, cozinhava o jantar e desabava na cama exausta todas as noites. Roberto tentava ajudar, embora sua definição de ajuda geralmente envolvesse olhar as crianças enquanto eu resolvia coisas na rua. Ele era um bom homem, não me entenda mal, mas era um produto de sua geração. A casa e os filhos eram minha responsabilidade. O dinheiro do meu trabalho ia diretamente para o fundo da família. Roupas para a escola, chuteiras de futebol, aulas de música, festas de aniversário, tudo o que as crianças precisavam vinha primeiro. Minhas próprias necessidades raramente entravam na lista. Usei as mesmas 3 blusas para trabalhar por 5 anos, revezando-as cuidadosamente e remendando-as quando ficavam gastas. Meus sapatos tinham buracos nas solas que eu cobria com papelão e fita isolante. Sara quis ter aulas de dança quando tinha 8 anos. Balé? Ela disse, girando pela sala com sua sainha rosa das lojas americanas. As aulas custavam o equivalente a uns R$ 200 por mês, o que poderia muito bem ser 2.000 no nosso orçamento. Eu pegava trabalho extra de digitação à noite, ficando acordada até meia-noite transcrevendo documentos legais à luz de um abajur enquanto o resto da família dormia. 4 meses depois, eu tinha economizado o suficiente para as aulas dela. Ela dançou por 6 meses antes de decidir que estava entediada com o balé. Queria tentar ginástica, depois piano, depois aulas de arte. Cada vez, eu encontrava uma maneira de fazer funcionar. Vendi o anel de casamento da minha avó que planejava dar a Sara um dia. Peguei um segundo emprego limpando escritórios nos fins de semana. Comi pão com mortadela no almoço todos os dias por 2 anos para economizar no mercado. Daniel era diferente. Ele era prático, mesmo quando criança, mais interessado em como as coisas funcionavam do que em jogos ou esportes. Ele desmontava rádios e relógios, espalhando as peças pela mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar. "Olha, mãe", ele dizia, "seus dedinhos cobertos de graxa. Eu consigo consertar isso." E ele geralmente conseguia. Eu tinha tanto orgulho dele, meu pequeno engenheiro, meu solucionador de problemas. Quando ele tinha 12 anos, Daniel anunciou que queria montar um computador. Isso era em 1989, quando os computadores custavam milhares de reais e pareciam mágica para a maioria das pessoas. Mas Daniel lia revistas, estudava catálogos e tinha um plano. Ele precisava de R$ 500 para as peças. R$ 500 que nós absolutamente não tínhamos. Olhei para aquele rostinho sério, aqueles olhos brilhantes cheios de esperança e determinação, e não consegui dizer não. Pedi um cartão de crédito, meu primeiro e único, e parcelei as peças do computador. Daniel passou o verão inteiro montando aquele computador, e quando as aulas começaram, ele era o único garoto da turma que sabia programar em BASIC. Levei 3 anos para pagar o cartão de crédito. 3 anos fazendo pagamentos mínimos enquanto os juros se acumulavam como uma bola de neve. Mas ver a empolgação de Daniel quando aquele computador finalmente ligou pela primeira vez? Valeu cada centavo. Marcelo era meu caçula, meu filho arteiro, aquele que me mantinha jovem e constantemente preocupada. Ele praticava todos os esportes disponíveis, o que significava equipamentos, uniformes, taxas de torneios e dinheiro para a gasolina de todas aquelas viagens de fim de semana para jogos em Campinas ou no litoral.
Ele quebrou o braço 2 vezes, o nariz uma vez e gastou mais tênis do que parecia fisicamente possível. Quando Marcelo tinha 15 anos, ele decidiu que queria jogar futebol a sério. Não qualquer futebol. Jogar na categoria de base de um time grande, do tipo em que os pais hipotecam a casa para pagar equipamentos e treinamento. Os custos iniciais sozinhos eram mais de R$ 3.000. Roberto e eu tivemos a maior briga do nosso casamento naquela noite. Vozes altas o suficiente para acordar os vizinhos. Não podemos pagar por isso, Lúcia, Roberto disse, o rosto vermelho de frustração. Já estamos no limite. As crianças precisam aprender que dinheiro não dá em árvore. Ele é bom nisso. Eu retruquei, lembrando como o rosto de Marcelo se iluminava quando ele falava de futebol, como ele treinava com uma bola de tênis e um cabo de vassoura em nossa pequena sala. Isso pode ser o futuro dele. Uma bolsa de estudos na faculdade, talvez. Temos que tentar. Fiz um empréstimo consignado no meu fundo de garantia. Não era muito. Eu só contribuía com uma pequena quantia por mês há 15 anos. Mas foi o suficiente para Marcelo começar. Ele jogou por 3 anos, e embora a bolsa de estudos nunca tenha se materializado, aqueles foram os anos mais felizes de sua adolescência. Como se coloca um preço na felicidade de um filho. A faculdade foi um pesadelo de malabarismo financeiro que até hoje não entendo como sobrevivemos. Sara queria estudar pedagogia na USP, o que parecia razoável até descobrirmos todos os custos adicionais: livros, materiais, taxas estudantis, transporte. Daniel foi aceito na Faculdade de Engenharia da Poli, um programa de prestígio e caro que lhe daria o futuro com que sonhava. Marcelo seguiu 2 anos depois com planos de estudar administração. Eu fiz hora extra toda semana por 6 anos. Noites, fins de semana, feriados. Sempre que o escritório de advocacia precisava de ajuda extra, eu estava lá. Minha vida social desapareceu completamente. Amigos pararam de ligar porque eu nunca tinha tempo para tomar um café ou ir ao cinema. Roberto e eu mal nos falávamos, exceto para coordenar horários e discutir quais contas pagar primeiro. O estresse começou a afetar minha saúde. Desenvolvi pressão alta, dores de cabeça crônicas e uma úlcera que me levou ao pronto-socorro 2 vezes. Mas continuei trabalhando, continuei me esforçando, porque o futuro dos meus filhos dependia disso. Quando Sara se formou com seu diploma de professora, quando Daniel conseguiu seu certificado de engenheiro, quando Marcelo atravessou o palco com seu diploma de administração, esses momentos fizeram todas as noites sem dormir valerem a pena. Ou assim eu pensava. O primeiro sinal de que algo estava errado veio no casamento de Sara em 2003. Ela namorava Tiago há 3 anos, um contador simpático da Vila Mariana, que a tratava bem e a fazia rir. Eu estava tão feliz por ela, tão orgulhosa de ver minha garotinha em seu vestido branco, radiante e linda. Eu economizei dinheiro por 2 anos para ajudar a pagar o casamento, guardando 50 e 100 reais de cada vez do meu orçamento de mercado. Não foi suficiente para tudo o que Sara queria. Ela sonhava com uma recepção no Buffet Colonial, um vestido de uma boutique na rua Oscar Freire, mas consegui contribuir com 4.000 reais para a festa. Na manhã do casamento, eu estava no quarto de Sara no hotel, ajudando-a com o véu, quando ela se virou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, ela disse, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta. Meu coração deu um pulo. Claro, querida. O que foi? Você pegou o dinheiro do fundo do casamento? Tiago e eu estamos com um déficit de cerca de 1.500 reais para o pagamento final do buffet. Eu a encarei, confusa. O quê? Não, querida. Eu te dei tudo o que tinha economizado. 4.000 reais. Eu sei, mas contamos tudo ontem à noite e ainda estamos no vermelho. O pai disse que talvez você tenha usado parte para outra coisa e esqueceu de nos avisar. Ela estava chorando agora, o rímel escorrendo por suas bochechas. Este é o dia do meu casamento, mãe. Como você pôde fazer isso comigo? Acontece que Roberto tinha pego o dinheiro emprestado 3 semanas antes para consertar sua caminhonete sem contar a ninguém. Ele planejava repor antes do casamento
Mas o serviço que ele contava não deu certo. Em vez de assumir a responsabilidade, ele deixou Sara acreditar que a culpa era minha. Descobri mais tarde naquela noite, depois da recepção, depois que minha filha passou o dia mais importante de sua vida, pensando que eu a havia traído. Perdoei Roberto porque eu o perdoava há 27 anos. Era mais fácil do que brigar. E perdoei Sara porque ela era minha filha e estava sob um estresse tremendo. Mas algo mudou entre nós naquele dia. Uma rachadura se abriu em nosso relacionamento que nunca cicatrizou completamente. O padrão se repetiu nos anos seguintes. Daniel precisava de dinheiro para a entrada de sua primeira casa. O banco exigia 20% de entrada, o que era mais do que ele havia economizado. É só um empréstimo, mãe. Ele me garantiu. Eu te pago de volta com juros. Na verdade, é um bom investimento para você. Resgatei o restante do meu fundo de aposentadoria e lhe emprestei R$ 18.000. Daniel se mudou para sua nova casa em Pinheiros, e eu me mudei para um kitnet no Tatuapé porque não podia mais pagar o aluguel do apartamento na Celso Garcia, onde criei meus filhos. O plano de pagamento durou exatamente 4 meses, antes de Daniel decidir que precisava reformar a cozinha. A casa vai valer muito mais com uma cozinha moderna, mãe. Podemos ajustar o cronograma de pagamento só temporariamente? O temporário se tornou indefinido. Daniel nunca me pagou de volta, embora tenha me convidado para a festa de inauguração da casa, onde exibiu suas bancadas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável para amigos que acenavam com aprovação e mencionavam como ele era sortudo por poder pagar uma reforma tão bonita. A crise de Marcelo veio 2 anos depois. Sua empresa, uma firma de consultoria que ele havia começado com um amigo da faculdade, estava com dificuldades. Eles conseguiram um grande contrato, mas o cliente queria 90 dias para pagar, e Marcelo precisava de dinheiro para cobrir as despesas nesse meio tempo. É só fluxo de caixa, mãe. O dinheiro é garantido, mas preciso de 15 mil para cobrir o buraco. Eu não tinha 15 mil reais. Mal tinha 1.500. Mas Marcelo estava desesperado, e ele era meu caçula, o menino que me abraçava forte todas as manhãs antes da escola, que ligava da faculdade só para ouvir minha voz. Então eu fiz o que sempre fiz. Encontrei uma maneira. Fiz um empréstimo com garantia do imóvel no pequeno kitnet que eu possuía. Era arriscado, o gerente do banco explicou, porque significava que eu nunca mais seria verdadeiramente dona da minha casa, mas a empresa de Marcelo ia ter sucesso. Ele estava tão confiante, tão convincente. E ele pagaria o empréstimo em 5 anos. Garantido. A empresa de Marcelo faliu 6 meses depois. O grande cliente nunca pagou, e seu sócio desapareceu com o pouco dinheiro que restava em suas contas. Marcelo voltou a morar comigo por um tempo, dormindo no meu sofá-cama e comendo minha comida enquanto ele pensava no próximo passo. Esse próximo passo acabou sendo me culpar por seus problemas. Se eu não o tivesse deixado praticar todos aqueles esportes caros quando criança, ele disse, talvez ele tivesse se concentrado mais nos estudos. Se eu o tivesse pressionado mais na escola, talvez ele estivesse mais bem preparado para o mundo dos negócios. Se eu tivesse sido mais solidária em vez de sempre me preocupar com dinheiro, talvez ele tivesse tido a confiança para fazer sua empresa ter sucesso. Ele se mudou depois de 3 meses, me devendo dinheiro do mercado, das contas e do custo emocional de ouvi-lo reescrever nossa história familiar para me tornar a vilã de sua história. Roberto morreu em 2010 de repente, de um ataque cardíaco no canteiro de obras onde estava trabalhando. Ele tinha 63 anos, ainda trabalhando em tempo integral porque não podíamos nos dar ao luxo de ele se aposentar. Descobri mais tarde que ele vinha sentindo dores no peito há semanas, mas não contou a ninguém porque tinha medo do custo dos exames médicos. O funeral foi pequeno, mas digno. Usei o pouco dinheiro do seguro de vida para dar a Roberto uma despedida adequada, com flores e uma recepção no salão do condomínio. Meus filhos vieram, é claro, vestidos de preto e desempenhando o papel de familiares de luto. Mas durante a recepção, ouvi Sara conversando com sua tia Célia. Provavelmente foi melhor assim, Sara dizia. Sua voz baixa,
mas não o suficiente. O pai não era feliz há anos. E agora a mãe não terá que cuidar dele quando ficar velho e doente. Ela pode se concentrar em si mesma pela primeira vez. Concentrar-me em mim mesma. Como se eu alguma vez tivesse tido esse luxo. Como se os 43 anos de casamento tivessem sido um fardo do qual eu agora estava livre para me livrar. Os anos após a morte de Roberto foram os mais solitários da minha vida. Eu tinha 68 anos, morando sozinha no meu pequeno apartamento, trabalhando meio período no escritório de advocacia porque a aposentadoria integral não era financeiramente possível. Meus filhos tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias famílias para se preocupar. Eu entendia isso, de verdade. Mas às vezes eu ligava para eles, só para ouvir suas vozes, e as conversas sempre pareciam apressadas, distraídas. Como você está, mãe? Sara perguntava, mas eu podia ouvir seus filhos brigando ao fundo, podia sentir sua impaciência para voltar à sua vida real. Estou bem, eu sempre dizia, porque é isso que as boas mães fazem. Nós não sobrecarregamos nossos filhos com nossos problemas. Mas eu não estava bem. Eu estava desaparecendo, tornando-me mais invisível a cada dia. Os caixas do supermercado olhavam através de mim. Os vizinhos acenavam educadamente, mas nunca paravam para conversar. Eu sentia que estava sumindo, um pedaço de cada vez, e ninguém notaria quando eu finalmente me fosse. A solidão era esmagadora. Eu ficava no meu apartamento por dias, sem ouvir minha própria voz, exceto para dizer obrigada aos entregadores. Comecei a falar sozinha só para quebrar o silêncio, comentando programas de TV ou lendo artigos de jornal em voz alta. Às vezes, eu ligava para o número errado de propósito, só para ter uma conversa com um estranho que pudesse falar comigo como se eu fosse uma pessoa real. Minha saúde começou a piorar mais visivelmente no início dos meus 70 anos. A artrite dificultava na abertura de potes ou a subida de escadas. Minha memória às vezes falhava. Eu esquecia nomes ou perdia o fio da conversa no meio da frase. O remédio para a pressão alta me deixava tonta. O diabetes exigia monitoramento constante e restrições alimentares que faziam as refeições parecerem mais procedimentos médicos do que nutrição. Daniel foi o primeiro a notar. Ele começou a ligar com mais frequência, fazendo perguntas diretas sobre minha saúde, minha situação de moradia, minha capacidade de cuidar de mim mesma. No início, fiquei comovida com sua preocupação. Meu filho prático estava cuidando de mim, garantindo que eu estivesse bem. Mãe, você já pensou no que faria em uma emergência? Ele perguntou em uma tarde de domingo. E se você caísse e não conseguisse chegar ao telefone? Eu não tinha pensado nisso, na verdade. A possibilidade de ficar impotente no chão do meu apartamento, esperando que alguém me encontrasse, era aterrorizante. Daniel tinha uma solução, é claro. Ele sempre tinha. Existe essa nova tecnologia chamada Sistemas de Casa Inteligente, ele explicou. Câmeras, sensores, botões de alerta. Se algo acontecer, ele contata automaticamente os serviços de emergência. E a melhor parte é que podemos monitorar tudo pelos nossos celulares, então saberemos que você está segura. Parecia maravilhoso. Pela primeira vez em meses, senti que meus filhos estavam pensando em mim, se importando com o meu bem-estar. Daniel veio no fim de semana seguinte com caixas de equipamentos, e um jovem que passou 3 horas instalando câmeras em todos os cômodos, sensores de movimento nas portas e um pingente de alerta médico que eu poderia usar no pescoço. Viu, mãe? Daniel disse, me mostrando o aplicativo em seu celular, onde ele podia ver as transmissões ao vivo de todas as câmeras. Agora nunca mais teremos que nos preocupar com você. E se precisar de ajuda, é só apertar o botão no seu pingente. Ele tentou me mostrar como usar o aplicativo, mas suas explicações foram apressadas e condescendentes. Provavelmente é muito complicado para a senhora entender, ele disse, no mesmo tom que usaria com uma criança ou alguém com demência. Não se preocupe com isso. Nós cuidamos de toda a parte técnica. Sara e Marcelo também tinham o aplicativo,
Daniel explicou. Todos os meus 3 filhos podiam me verificar a qualquer momento que quisessem. Senti-me mais segura do que em anos. O que eu não percebi foi que eu tinha acabado de dar a eles um lugar na primeira fila para me verem desaparecer. O derrame aconteceu numa manhã de terça-feira em outubro. Eu estava fazendo café quando o quarto começou a girar, e de repente não consegui sentir o lado esquerdo do meu corpo. O sistema de casa inteligente funcionou exatamente como anunciado. Uma ambulância chegou em 8 minutos e fui levada às pressas para o Hospital das Clínicas. Mas nenhum dos meus filhos veio ao hospital no primeiro dia. Ou no segundo. Sarah ligou uma vez para perguntar se eu precisava de alguma coisa, mas quando eu disse que estava com medo e sozinha, ela me lembrou que tinha sua própria família para se preocupar. Daniel mandou uma mensagem de texto perguntando se os médicos me deram um prognóstico. Marcelo não entrou em contato comigo de forma alguma. No quarto dia, eu estava desesperada por conexão humana. As enfermeiras eram gentis, mas ocupadas. Minha colega de quarto era uma mulher com demência que me chamava pelo nome da irmã e me pedia para ajudá-la a encontrar sua bolsa a cada poucos minutos. As horas se arrastavam com nada além dos meus próprios pensamentos e do zumbido constante dos equipamentos médicos. Foi quando me lembrei das câmeras. Eu estava pensando no meu apartamento, me perguntando se minhas plantas estavam recebendo água suficiente, se eu tinha deixado alguma janela aberta. O aplicativo da casa inteligente ainda estava no meu celular, e durante uma noite particularmente solitária, decidi verificar as coisas em casa. A câmera da sala de estar mostrava tudo exatamente como eu havia deixado. Minha poltrona de leitura, a mesinha de canto com minhas palavras cruzadas pela metade, as fotos emolduradas da minha família de tempos melhores. Era reconfortante ver meu pequeno espaço, mesmo de uma cama de hospital a quilômetros de distância. Mas então comecei a notar coisas. Pessoas se movendo no meu apartamento quando ninguém deveria estar lá. A princípio, pensei que alguém estava me roubando, mas as figuras na imagem granulada da câmera pareciam familiares. Era Sarah, entrando com a chave reserva que eu lhe dera para emergências. Ela estava andando pelos meus cômodos, abrindo gavetas, olhando nos meus armários. Daniel se juntou a ela mais tarde, carregando um bloco de notas e o que parecia ser uma fita métrica. Eles estavam catalogando meus pertences, medindo meus móveis, avaliando meus bens. Eu os observei por 1 hora, meu coração afundando mais a cada minuto. Eles não estavam verificando meu bem-estar ou regando minhas plantas. Eles estavam medindo sua herança. Os móveis não valem muito, ouvi Daniel dizer pelo pequeno alto-falante do meu celular. Mas a localização é boa, devemos conseguir um preço ótimo pelo apartamento em si. E todos os papéis dela? Nice? Sarah perguntou, vasculhando minha escrivaninha. Apólices de seguro, extratos bancários, essas coisas? Eu cuido da parte legal, Daniel respondeu. O Marcelo pode lidar com o descarte de todos os itens pessoais. A maior parte provavelmente é só lixo mesmo. Eles falavam de mim como se eu já estivesse morta. Como se eu fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa que um dia amaram. Eu queria ligar para eles, gritar que eu ainda estava viva, ainda era a mãe deles, ainda merecia o respeito deles. Mas eu estava chocada demais para me mover, magoada demais para pensar com clareza. Foi quando Marcelo chegou com cerveja e comida chinesa, como se dividir minha vida fosse uma atividade casual de fim de semana. Os 3 sentaram na minha sala de estar, comendo yakisoba das caixinhas enquanto planejavam meu espólio. Alguém realmente falou com os médicos? Marcelo perguntou entre uma garfada e outra. Tipo, qual é a previsão de tempo? Eu liguei esta manhã, disse Sarah. Eles a estão mantendo em observação, mas derrames na idade dela. Não é bom. Mesmo que ela se recupere deste, provavelmente haverá outros. Então precisamos começar a organizar as coisas agora, concluiu Daniel. Procuração, testamento vital, todas essas coisas. E talvez devêssemos pensar em opções de asilo. Ela não pode mais morar sozinha, isso é óbvio. Eles não estavam discutindo essas decisões comigo. Eles não estavam considerando o que eu poderia querer
Ou como eu poderia me sentir sobre perder minha independência? Eu era simplesmente um problema idoso a ser gerenciado até que eu tivesse a cortesia de morrer e parar de ser responsabilidade deles. Mas o pior ainda estava por vir. Na noite seguinte, assisti pela câmera enquanto meu apartamento se enchia de gente. Não apenas meus 3 filhos, mas seus cônjuges, seus filhos, até alguns vizinhos que eu reconheci do corredor. Alguém tinha trazido balões. Aqueles horríveis balões pretos que eu vi antes. Outra pessoa tinha feito uma faixa. Sarah se levantou no meio da minha sala, erguendo uma taça de espumante enquanto todos se reuniam ao seu redor. Eu sei que isso pode parecer mórbido, ela começou, mas a mamãe sempre disse que queria que celebrássemos sua vida em vez de lamentar sua morte. Então é isso que estamos fazendo. As mentiras começaram a jorrar, uma após a outra. O quanto eles me amavam. Como eram gratos por todos os meus sacrifícios. Como guardariam minha memória para sempre. Foi um belo discurso fúnebre para uma mulher que ainda não estava morta, proferido por filhos que passaram anos se aproveitando do meu amor e generosidade. A mamãe ficaria tão feliz em nos ver todos juntos assim, disse Marcelo, sua voz embargada de emoção falsa. Ela sempre disse que a família era a coisa mais importante. Família. A palavra tinha um gosto amargo até mesmo de pensar nela. Como eles podiam usar essa palavra enquanto dividiam meus bens e brindavam a minha morte? Daniel tinha trazido um álbum de fotos, e eles passaram a hora seguinte olhando fotos antigas e compartilhando memórias. Mas as memórias eram versões higienizadas e idealizadas da nossa história familiar. Não havia menção ao dinheiro que eu emprestei e nunca recebi de volta. Nenhum reconhecimento dos anos em que trabalhei em vários empregos para pagar por seus sonhos. Nenhum reconhecimento dos sacrifícios que fiz ou da dignidade que perdi no processo. Eles me transformaram em uma santa em suas histórias, o que de alguma forma tornou a traição ainda pior. Santas não precisam de consideração ou respeito. Santas existem apenas para servir aos outros e não pedir nada em troca. Santas não ficam com raiva quando são aproveitadas ou magoadas quando são ignoradas. Eu os observei rir, chorar e se abraçar enquanto estavam sentados nos meus móveis, cercados pelos meus pertences, planejando meu futuro sem meu consentimento. E em algum momento, por volta da meia-noite, quando o último convidado tinha ido embora e meus filhos estavam limpando os destroços de sua celebração prematura, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não seria mais a santa deles. Eu não ia morrer quieta e convenientemente. Eu ia lutar. A primeira coisa que fiz foi ligar para uma advogada. Não alguém do meu antigo escritório. Isso precisava ser completamente confidencial. Encontrei uma advogada da Defensoria Pública no centro que se especializava em direito do idoso, uma mulher perspicaz de 50 e poucos anos chamada Janete Moraes, que ouviu minha história sem julgamento e agiu imediatamente. Dona Lúcia, ela disse após nossa primeira consulta, o que sua família está fazendo constitui abuso financeiro contra idosos. Podemos pôr um fim nisso agora mesmo. Janete me ajudou a mudar todas as minhas senhas, abrir novas contas bancárias e revogar as procurações que eu havia assinado anos antes. Mais importante, ela me ajudou a entender que eu tinha direitos. O direito de controlar meu próprio dinheiro, de tomar minhas próprias decisões de saúde e de viver minha vida nos meus próprios termos. O próximo passo foi acabar com o acesso da minha família ao meu apartamento. Troquei as fechaduras enquanto ainda estava no hospital, usando um serviço de chaveiro que Janete recomendou. As novas chaves foram para mim e para uma vizinha de confiança, Dona Rosa do 4B, que sempre foi gentil comigo e não tinha nenhuma ligação com meus filhos. Quando recebi alta do hospital 5 dias depois, voltei para um apartamento que parecia diferente. Não apenas por causa das novas fechaduras, mas porque era verdadeiramente meu novamente. Ninguém podia entrar quando quisesse e vasculhar meus pertences. Ninguém podia catalogar meus bens ou medir meus móveis sem minha permissão. As câmeras ficaram, mas mudei todas as senhas e aprendi a usar o sistema eu mesma. Não era tão complicado,
uma vez que tirei um tempo para entender. Em uma semana, eu estava monitorando meu próprio apartamento, controlando minha própria segurança e me sentindo mais empoderada do que em anos. Meus filhos não perceberam que nada havia mudado até que Daniel tentou usar sua chave no fim de semana seguinte. Eu assisti pela câmera enquanto ele ficava no corredor, confuso e frustrado, tentando chave após chave que não funcionava mais. Ele ligou para o meu celular imediatamente. Mãe, o que há de errado com a porta? Nenhuma das nossas chaves funciona. Troquei as fechaduras. Eu disse simplesmente. O quê? Por que você faria isso? Havia tanto que eu poderia ter dito. Poderia ter contado sobre a festa do funeral, sobre vê-los dividir meus bens, sobre os anos de exploração financeira disfarçada de amor familiar. Em vez disso, escolhi algo mais simples. Porque é a minha casa, Daniel. E decidi que quero mais privacidade. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Mãe, você está se sentindo bem? Isso não parece com você. Estou me sentindo melhor do que em anos, na verdade. Essa era a verdade. Apesar dos efeitos persistentes do derrame, a tontura ocasional, a fraqueza no meu braço esquerdo, eu me sentia mais forte do que em décadas. Não fisicamente, mas emocionalmente. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, eu estava tomando decisões com base no que eu queria, em vez do que os outros esperavam de mim. Daniel voltou no dia seguinte com Sara e Marcelo. Eu os observei pela câmera enquanto eles ficavam no corredor, tendo uma discussão cada vez mais acalorada sobre o que fazer. Finalmente, Sara tocou a campainha. Mãe, precisamos conversar, ela disse quando atendi o interfone. Estamos preocupados com você. Por que estão preocupados? Perguntei. Porque você está agindo de forma estranha. Trocando fechaduras, sendo secreta. Não é do seu feitio. Ela estava certa. Não era do meu feitio. A antiga eu teria pedido desculpas por incomodá-los e imediatamente feito novas chaves. A antiga eu os teria convidado para um café e ouvido suas preocupações com paciência e compreensão. A antiga eu teria colocado o conforto deles à frente da minha própria dignidade. Mas eu não era mais a antiga eu. Não estou sendo secreta, eu disse. Estou sendo seletiva. Se vocês quiserem me visitar, podem ligar e marcar um horário como qualquer outro convidado. A palavra convidado pairou no ar como um desafio. Por toda a vida adulta deles, meus filhos trataram minha casa como sua propriedade pessoal, entrando e saindo quando queriam, pegando o que precisavam sem pedir. Agora eu estava estabelecendo limites, e eles não gostaram nem um pouco. Mãe, abra esta porta agora mesmo, Marcelo exigiu, sua voz áspera com o tom que ele poderia usar com seus próprios filhos. Precisamos conversar sobre o seu comportamento. Não, eu disse, e desliguei o interfone. Foi a primeira vez que disse não a um dos meus filhos sem imediatamente seguir com uma explicação ou desculpa. A primeira vez que coloquei minhas próprias necessidades à frente de suas exigências. E foi absolutamente aterrorizante e completamente libertador ao mesmo tempo. Eles ficaram no corredor por mais 10 minutos, alternando entre súplicas e exigências. Eu os observei pelo monitor de segurança. 3 adultos de meia idade tendo um acesso de raiva porque sua mãe de 73 anos finalmente criou coragem. Eventualmente, eles foram embora. Mas não antes de Daniel gritar pela porta uma última vez. Mãe, nós vamos conseguir ajuda para você, quer você queira ou não. Esse comportamento não é normal. Ajuda. Como se me defender fosse um sintoma de doença mental. Como se exigir respeito na minha própria casa fosse prova de demência. As ligações começaram imediatamente. Sara ligou todos os dias por uma semana, sua voz alternando entre preocupação e frustração. Mãe, falei com seu médico. Ele diz que pacientes de derrame às vezes têm mudanças de personalidade. Talvez você devesse ver um psiquiatra. Daniel adotou uma abordagem mais direta. Mãe, vou aí no sábado de manhã. Precisamos rever suas finanças e garantir que você não esteja tomando nenhuma decisão ruim.
Marcelo apenas deixou recados de voz irritados. Isso é ridículo, mãe. Somos seus filhos. Deveríamos cuidar de você, mas você não nos deixa. Como vamos ajudar se você nem mesmo fala conosco? Cada ligação reforçou minha decisão de me afastar. Eles não estavam preocupados com o meu bem-estar. Estavam com raiva porque eu havia interrompido seus planos de gerenciar minha vida e meus bens. Nenhum deles perguntou como eu estava me sentindo emocionalmente ou se eu estava lutando contra a solidão. Eles estavam totalmente focados em recuperar o controle. O isolamento foi difícil no início. Por semanas, meu telefone raramente tocava, exceto para consultas médicas e ligações de telemarketing. O silêncio que antes parecia opressivo, agora parecia pacífico. Eu podia jantar sem críticas, assistir à televisão sem comentários, e ir para a cama sem me preocupar em decepcionar alguém. Comecei a redescobrir quem eu era sob 47 anos de maternidade e casamento. Eu gostava de jazz, que Roberto sempre descartava como barulho. Eu gostava de ler romances de mistério que Sara chamava de entretenimento fútil. Eu preferia chá a café, gatos a cachorros e ficar acordada até tarde para assistir a filmes antigos na televisão. Dona Rosa me convidou para jantar uma noite, e eu aceitei. Seu apartamento era aconchegante e cheio do cheiro de tempero e do som de samba. Conversamos por horas sobre nossas famílias, nossas histórias, nossos sonhos para a aposentadoria. Ela criou 4 filhos como mãe solteira, depois que o marido a deixou, e ela entendia a complexidade de amar filhos que nem sempre te amam de volta. Minha filha, ela disse, usando o carinho que meus próprios filhos nunca usaram, às vezes amamos tanto que esquecemos de guardar um pouco de amor para nós mesmas. Naquela noite, olhei no espelho pela primeira vez em meses. Olhei de verdade, não apenas para verificar o batom ou o cabelo penteado. A mulher que me encarava era mais velha do que eu me sentia, mais enrugada do que eu me lembrava. Mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes. Determinação, autorrespeito, o brilho tênue da esperança. 3 meses se passaram antes que o confronto real acontecesse. Eu estava ficando mais forte fisicamente, fazendo os exercícios que o fisioterapeuta do hospital me ensinou, comendo melhor, dormindo a noite toda. Minha pressão arterial havia se estabilizado e meu médico havia reduzido minha medicação. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, eu sentia que estava vivendo em vez de apenas sobrevivendo. Foi quando Sara apareceu com papéis de aparência oficial e um homem em um terno caro. Eu os observei se aproximando pela câmera de segurança e não atendi quando tocaram a campainha. Em vez disso, liguei para Dona Rosa e pedi que ela viesse como testemunha do que quer que estivesse prestes a acontecer. Dona Lúcia, o homem chamou pelo interfone. Sou o Dr. James Walsh, advogado. Sua filha Sara tem algumas preocupações sobre sua competência mental e preciso falar com a senhora sobre um processo de tutela legal. Tutela. A palavra me atingiu como um golpe físico. Minha filha estava tentando me declarar mentalmente incompetente para que pudesse controlar minha vida e minhas finanças. Depois de tudo que fiz por ela, cada sacrifício que fiz, cada sonho dela que financiei com meu próprio dinheiro da aposentadoria, essa era a solução dela para minha recém-descoberta independência. Dona Rosa apertou minha mão enquanto eu pressionava o botão do interfone. Doutor Walsh, eu tenho minha própria representação legal. Qualquer comunicação precisa passar pela minha advogada, Janete Moraes. Vou lhe dar as informações de contato dela. Senhora, só precisamos fazer algumas perguntas. É uma simples avaliação de competência. E eu disse não. Por favor, deixem minha propriedade. Mas eles não foram embora. Sara usou sua chave antiga, a que não funcionava mais, para tentar entrar no prédio. Depois passou 20 minutos discutindo com outros moradores, para que a deixassem entrar no saguão. Eu podia ouvir sua voz ecoando na escadaria, aguda de frustração. Ela é minha mãe. Ela está doente. Alguém precisa me ajudar a falar com ela.
Os outros moradores me conheciam bem o suficiente para saber que eu não estava doente ou incompetente. Dona Marta do 2A vinha me observando melhorar constantemente nos últimos meses. O Sr. João do 3C me ajudou a carregar as compras e sabia que eu era mais lúcida do que muitas pessoas com metade da minha idade. Eles não iam ajudar Sara a contornar meus desejos claramente declarados. Finalmente, Sara e seu advogado foram embora, mas não antes de ela gritar pela minha porta uma última vez. Mãe, você não pode continuar com isso para sempre. Nós sabemos sobre o dinheiro que você está escondendo e vamos pegá-lo de volta. Dinheiro que eu estava escondendo. Como se a pequena conta poupança que eu abri para proteger minhas economias do INSS fosse algum tipo de empreendimento criminoso. Como se querer controlar minhas próprias finanças fosse prova de instabilidade mental. Naquela noite, liguei para Janete Moraes e contei tudo o que havia acontecido. Ela não se surpreendeu. O abuso financeiro contra idosos muitas vezes aumenta quando a pessoa idosa começa a afirmar seus direitos, ela explicou. Seus filhos provavelmente estão em pânico, porque perceberam que não podem mais acessar seu dinheiro. Janete entrou com um pedido de medida protetiva no dia seguinte, exigindo legalmente que meus filhos ficassem longe do meu prédio e cessassem todo o assédio. O processo foi emocionalmente exaustivo. Tive que reviver anos de exploração financeira e documentar cada instância de manipulação e controle. Mas também foi empoderador. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha proteção legal contra as pessoas que deveriam me amar mais. A medida protetiva mudou tudo. Meus filhos não podiam me ligar constantemente, não podiam aparecer na minha porta sem avisar. Não podiam enviar advogados ou outros intermediários para me pressionar. O silêncio era absoluto e, a princípio, devastador. Apesar de tudo o que fizeram, eles ainda eram meus filhos. Eu carreguei cada um deles no meu corpo. Cuidei deles em doenças. Celebrei suas conquistas. Me preocupei com seus futuros. Cortá-los da minha vida parecia amputar uma parte de mim mesma. Mas conforme as semanas se transformavam em meses, o espaço que eles deixaram vago começou a ser preenchido por outras coisas. Comecei a ser voluntária no Centro de Convivência de Idosos local, ajudando outras pessoas idosas a navegar pela tecnologia e questões legais. Entrei para um clube do livro na biblioteca e descobri que tinha opiniões sobre literatura que não tinham nada a ver com o que os outros esperavam que eu pensasse. Eu até comecei a namorar. Jorge era um viúvo do meu prédio, um encanador aposentado com mãos gentis e um sorriso amável. Tomávamos café juntos toda terça de manhã e passeávamos pelo Parque do Ibirapuera em tardes ensolaradas. Ele ouvia quando eu falava e nunca me fez sentir que meus pensamentos ou sentimentos eram inconvenientes. Sabe, Jorge disse uma tarde enquanto estávamos sentados em um banco com vista para o lago. Você não é nada do que eu esperava quando nos conhecemos. O que você esperava? Uma velhinha triste vivendo no passado, eu acho. Alguém quebrado pela vida. Mas você não está quebrada. Você está apenas começando. Ele estava certo. Aos 74 anos, eu estava finalmente começando. As batalhas legais continuaram por quase um ano. Meus filhos contrataram advogados caros e entraram com várias petições para me declarar incompetente. Eles alegaram que eu tinha demência, que estava sendo manipulada por cuidadores predadores, que eu era um perigo para mim mesma e para os outros. Cada audiência no tribunal era um suplício de humilhação e frustração. Sentar naquelas salas estéreis enquanto estranhos discutiam minha capacidade mental, ouvindo meus próprios filhos me descreverem como confusa e paranoica. Exigiu cada pingo de força que eu tinha para não desmoronar completamente. Mas Janete era brilhante. Ela se preparou meticulosamente, documentando minhas habilidades cognitivas, minhas habilidades de gerenciamento financeiro, minhas conexões sociais. Ela trouxe testemunhas que podiam atestar minha competência. Dona Rosa, Jorge, os voluntários do Centro de Convivência, até mesmo meu antigo supervisor do escritório de advocacia. A decisão final do juiz foi abrangente e decisiva.
Não só eu era mentalmente competente para administrar meus próprios assuntos, mas o tribunal encontrou evidências de exploração financeira sistemática por parte dos meus filhos adultos ao longo de muitos anos. A medida protetiva foi tornada permanente, e meus filhos foram condenados a pagar uma indenização pelo dinheiro que haviam tirado. Eu não esperava que eles realmente pagassem, e não pagaram. Mas a vitória legal era sobre mais do que dinheiro. Era sobre o reconhecimento de que o que aconteceu comigo foi errado, que eu merecia mais, que meus direitos como ser humano tinham valor. No dia em que a decisão judicial se tornou final, fiz algo que eu sonhava há meses. Comprei uma passagem de avião para Salvador, um lugar que sempre quis visitar, mas nunca pude pagar. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava gastando dinheiro em algo puramente para meu próprio prazer. A viagem foi mágica. Vi o Pelourinho, andei pela praia em Itapuã, visitei museus de arte e comi em restaurantes que serviam comidas que eu nunca tinha provado antes. Conversei com estranhos, fiz novos amigos e descobri que o mundo estava cheio de pessoas que valorizavam a bondade e a dignidade, qualidades que eu sempre tive, mas tinha esquecido que eram especiais. Em Salvador, conheci outra senhora idosa em um café perto do Farol da Barra. Começamos a conversar sobre viajar sozinha na terceira idade, e ela compartilhou sua própria história de libertação tardia após um casamento abusivo. O que surpreende as pessoas, ela me disse, é quanta energia temos quando paramos de entregá-la toda para pessoas que não a apreciam. Você parece alguém que acabou de descobrir isso. Ela estava certa. Eu havia descoberto, e a energia era incrível. Voltei para São Paulo com uma nova perspectiva sobre tudo. Meu apartamento parecia um santuário em vez de uma prisão. Minhas rotinas pareciam escolhidas em vez de impostas. Meus relacionamentos, com Dona Rosa, com Jorge, com os amigos que fiz no centro de convivência, eram baseados em respeito mútuo e afeto genuíno. Mas a maior mudança foi em como eu me via. Por décadas, eu defini meu valor através da minha utilidade para os outros. Eu era uma boa mãe porque sacrificava tudo por meus filhos. Eu era uma boa esposa porque apoiava as necessidades de Roberto antes das minhas. Eu era uma boa mulher porque nunca reclamava, nunca exigia, nunca me colocava em primeiro lugar. Agora eu entendia que essas definições estavam erradas. Bondade não exigia autoanulação. Amor não exigia exploração financeira. Família não significava aceitar abuso sem protesto. A nova eu tinha limites. Eu dizia não quando as pessoas faziam pedidos irracionais. Eu cobrava preços justos quando os vizinhos me pediam ajuda com seus computadores ou impostos. Eu gastava dinheiro em coisas que gostava sem culpa. Eu valorizava meu próprio tempo e energia tanto quanto valorizava os dos outros. E as pessoas me respeitavam mais, não menos. Os voluntários do centro de convivência buscavam meu conselho. Os adolescentes do meu prédio me pediam para ensiná-los sobre tecnologia. Jorge me apresentava a seus amigos como a mulher mais inteligente que conheço. Dona Rosa me incluía em suas reuniões de família porque queria minha companhia, não porque precisava dos meus serviços. A transformação não foi apenas interna. Mudei minha aparência também. Fiz um corte de cabelo estiloso, comprei roupas que valorizavam minha silhueta em vez de escondê-la, aprendi a usar maquiagem que realçava meus traços. Eu não estava tentando parecer jovem. Estava tentando parecer eu mesma. A mulher que eu era antes que décadas de autossacrifício a tivessem desgastado. A mulher no espelho agora me olhava de volta com confiança. Seus olhos brilhavam com curiosidade sobre o que viria a seguir, em vez de estarem opacos pelo arrependimento do que foi perdido. Sua postura era ereta, sua expressão alerta. Toda a sua presença impunha respeito. 6 meses após a vitória no tribunal, algo inesperado aconteceu. Minha neta mais nova, Manuela, a filha de Sara, me enviou uma carta. Não um e-mail ou uma mensagem de texto, mas uma carta real escrita à mão, entregue pelo correio. Querida vovó, começava. Eu sei que não deveria entrar em contato com você, mas agora tenho 18 anos
e posso tomar minhas próprias decisões. Quero que saiba que me lembro de todas as coisas que você fez por mim quando eu era pequena. Os bolos, as histórias para dormir, o jeito como você sempre ouvia quando eu tinha problemas na escola. Não entendo por que meus pais estão tão bravos com você, mas sei que você não é a vilã que eles pintaram. Eu te amo e sinto sua falta. Se você estiver disposta, eu gostaria de te ver algum dia. Chorei quando li aquela carta. As lágrimas eram em parte de tristeza por todos os anos que Manuela e eu fomos mantidas afastadas, mas principalmente eram lágrimas de alegria. Alguém da minha família se lembrava de quem eu realmente era. Alguém valorizava nosso relacionamento por si só, não pelo que poderiam obter dele. Manuela e eu nos encontramos para almoçar em um restaurante tranquilo em Pinheiros. Ela era linda, alta e confiante, com os olhos do avô e meu queixo teimoso. Ela estava estudando enfermagem na faculdade, pagando suas próprias despesas com uma combinação de bolsas de estudo, financiamento estudantil e trabalho de meio período. Eu nunca pedi dinheiro para mamãe e papai. Ela me disse enquanto comíamos sanduíches e sopa. Vi como eles trataram você quando você não podia mais dar a eles tudo o que queriam. Decidi que preferia lutar a me tornar como eles. Conversamos por 3 horas. Manuela me atualizou sobre as notícias da família, me contou sobre seus estudos, seu namorado e seus sonhos de trabalhar com pacientes idosos. Compartilhei histórias sobre minhas próprias ambições de enfermagem, aquelas que deixei de lado quando engravidei de Sara. Você ainda poderia fazer isso, sabe? Manuela disse. Existem programas de voluntariado em hospitais, asilos, lugares que adorariam ter alguém com sua experiência e compaixão. Ela estava certa. A idade não precisava significar o fim de uma contribuição útil. Poderia significar o início de uma contribuição nos meus próprios termos. Aquela conversa com Manuela marcou o início da minha nova carreira. Comecei a ser voluntária no mesmo hospital onde fui tratada pelo meu derrame, ajudando outros pacientes idosos a navegar no sistema médico e a defender seus próprios cuidados. O trabalho era emocionalmente exigente, mas incrivelmente gratificante. Conheci pessoas que haviam sido abandonadas por suas famílias, pessoas que nunca aprenderam a se defender, pessoas que aceitaram abuso porque não sabiam que tinham outras opções. Compartilhei minha história com elas. Não a versão higienizada que meus filhos preferiam, mas a história real de exploração e libertação. Muitas delas começaram a fazer mudanças em suas próprias vidas. Elas estabeleceram limites com filhos adultos abusivos. Elas assumiram o controle de suas finanças. Elas pararam de aceitar um tratamento que diminuía sua dignidade. Algumas delas me agradeceram por lhes dar permissão para se valorizarem. Você me mostrou que não estou louca por sentir raiva. Uma mulher me disse depois de ter conseguido impedir que seu filho roubasse seus cheques do INSS. Você me mostrou que eu mereço mais. Foi quando percebi que minha experiência tinha um propósito maior. Todos aqueles anos de sofrimento, todos aqueles momentos de humilhação e traição, eles me prepararam para ajudar outras pessoas a evitar as mesmas armadilhas. Minha dor tinha significado se pudesse prevenir a dor de outra pessoa. Comecei a dar palestras em centros de convivência e grupos comunitários sobre abuso financeiro contra idosos. Compartilhei conselhos práticos sobre a proteção de bens e direitos legais, mas também falei sobre o componente emocional, como reconhecer a manipulação, como manter a autoestima diante da pressão familiar, como construir novos relacionamentos baseados no respeito mútuo. A resposta foi avassaladora. Toda vez que eu falava, alguém se aproximava de mim depois com sua própria história de exploração familiar. Filhos adultos que exigiam dinheiro regularmente, mas nunca visitavam, a menos que precisassem de algo. Parentes que prometiam cuidados em troca de herança e depois não forneciam nenhum dos dois. Membros da família que usavam manipulação emocional para manter o controle sobre a vida e os recursos dos pais idosos. Eu pensei que era só comigo, era a frase que eu mais ouvia. Pensei que era a única cujos filhos os tratavam dessa maneira. Eles não estavam sozinhos. O abuso de idosos por membros da família
é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. E muitas vezes não é denunciado porque as vítimas têm vergonha ou medo de perder a pouca conexão familiar que lhes resta. Mas falar sobre isso abertamente, compartilhar nossas histórias, cria espaço para cura e mudança. Meu novo propósito me deu uma energia que eu não sentia há décadas. Eu acordava animada com o dia que viria, ansiosa para me conectar com pessoas que poderiam se beneficiar da minha experiência. Eu ia para a cama satisfeita por ter usado meu tempo de forma significativa, por minha presença no mundo ter valor além do que eu poderia fornecer aos outros. O trabalho também trouxe bônus inesperados. Conheci outros voluntários que se tornaram amigos genuínos, pessoas que me convidavam para eventos sociais porque gostavam da minha companhia. Desenvolvi habilidades que nunca soube que tinha: falar em público, planejar eventos, resolver conflitos. Descobri habilidades de liderança que estavam enterradas sob décadas de deferência aos desejos dos outros. Jorge começou a frequentar minhas palestras, sentando-se na última fila e sorrindo de orgulho enquanto eu compartilhava minha história. Depois, ele contava a quem quisesse ouvir sobre minha namorada brilhante que está mudando o mundo, um idoso de cada vez. Dona Rosa se tornou minha gerente de publicidade não oficial, espalhando a notícia sobre minhas apresentações por todo o nosso bairro. A Lúcia tem algo importante a dizer. Ela dizia às pessoas: vocês deveriam vir ouvir sua sabedoria. Até meu médico notou a mudança. O que quer que a senhora esteja fazendo, ele disse durante um check-up de rotina, continue fazendo. Sua pressão arterial está excelente, sua função cognitiva está afiada, e a senhora tem mais energia do que pacientes com metade da sua idade. O que eu estava fazendo era viver autenticamente pela primeira vez na minha vida adulta. Eu estava usando minhas habilidades para propósitos que eu havia escolhido, construindo relacionamentos baseados em benefício mútuo e contribuindo para causas com as quais me importava. Eu estava sendo valorizada por qualidades que sempre possuí, mas nunca fui incentivada a desenvolver. 2 anos após a vitória no tribunal, fiz algo que teria sido impensável durante minha vida anterior. Comprei uma casa. Não uma casa grande, e não em um bairro caro, mas um pequeno sobrado no bairro da Saúde com uma varanda na frente e um quintal onde eu poderia plantar um jardim. A decisão de comprar em vez de alugar foi tanto prática quanto simbólica. Prática porque me deu mais controle sobre meu espaço de vida e construiu patrimônio para meu futuro. Simbólica porque representava meu compromisso com esta nova vida, minha confiança de que eu tinha um futuro no qual valia a pena investir. Manuela me ajudou na mudança. Ela trouxe seu namorado e alguns amigos da faculdade, jovens que eram alegres e enérgicos e me trataram como se eu fosse descolada, em vez de idosa. Eles carregaram caixas, montaram móveis e penduraram quadros enquanto ouviam música e contavam piadas. Este lugar combina com você, vovó, Manuela disse enquanto estávamos sentadas na minha nova varanda naquela noite, compartilhando uma garrafa de vinho e assistindo ao pôr do sol. Parece com você. Ela estava certa. A casa parecia comigo. Não a eu que fui por 47 anos de casamento e maternidade, mas a eu que estava me tornando. Era confortável, mas não indulgente, prática, mas não austera, acolhedora, mas não avassaladora. Era uma casa escolhida por alguém que se conhecia e gostava do que havia encontrado. Jorge me ajudou a plantar o jardim naquela primeira primavera. Escolhemos flores pela beleza e vegetais pela praticidade, trabalhando lado a lado na terra quente enquanto conversávamos sobre nossas esperanças para a estação de crescimento. Ele era viúvo há 8 anos antes de nos conhecermos, e ele entendia a alegria de criar algo novo após uma perda. Minha primeira esposa e eu tínhamos um jardim. Ele me disse enquanto plantávamos mudas de tomate. Depois que ela morreu, pensei que nunca mais gostaria de cultivar nada. Mas isso parece diferente. Isso parece um começo em vez de um fim. O jardim floresceu naquele verão, produzindo mais tomates e pimentões do que Manuela e eu podíamos comer.
Compartilhei o excedente com os vizinhos, iniciando conversas e construindo conexões em minha nova comunidade. As pessoas começaram a passar para admirar as flores e pedir conselhos de jardinagem, e minha varanda se tornou um ponto de encontro não oficial do bairro. Uma tarde, uma mulher da minha idade parou enquanto passeava com seu cachorro e elogiou minhas rosas. Começamos a conversar, e descobri que ela era recém-divorciada após um casamento de 30 anos e estava lutando contra a solidão e a incerteza financeira. Eu não sei como viver sozinha, ela confidenciou. Nunca tomei decisões sozinha ou lidei com dinheiro, ou mesmo escolhi o que comer no jantar sem verificar com outra pessoa primeiro. Eu a convidei para um chá e passamos a tarde conversando sobre independência e autodescoberta. Quando ela foi embora, tinha as informações de contato da Defensoria Pública, uma programação de atividades do Centro de Convivência e, o mais importante, a certeza de que era possível construir uma vida satisfatória depois de décadas vivendo para outras pessoas. Essas conexões espontâneas aconteciam regularmente agora. Algo na minha energia, minha disposição para ouvir sem julgamento, minha óbvia satisfação com minha própria companhia. Isso atraía pessoas que precisavam de incentivo para fazer mudanças em suas próprias vidas. Percebi que me tornei o tipo de pessoa que eu desejava durante meus próprios momentos mais sombrios. Alguém que ouviria histórias de decepção familiar sem minimizar a dor. Alguém que poderia oferecer recursos práticos enquanto honrava a complexidade emocional de relacionamentos difíceis. Alguém que provava que era possível recomeçar, mesmo aos 70 anos. O terceiro aniversário da minha vitória no tribunal caiu em uma terça-feira de outubro, exatamente 3 anos após aquela terça-feira terrível em que assisti à festa do meu próprio funeral da minha cama de hospital. A simetria não passou despercebida enquanto eu estava sentada na minha varanda naquela noite, refletindo sobre como minha vida havia mudado completamente. Em vez de estar deitada impotente em uma cama de hospital, eu estava forte e saudável, cuidando de plantas que eu havia escolhido e nutrindo relacionamentos baseados no cuidado mútuo. Em vez de assistir minha família celebrar minha morte, eu estava cercada por pessoas que valorizavam minha presença em suas vidas. A transformação não foi apenas pessoal, estava se irradiando para fora. Manuela estava terminando a faculdade de enfermagem com louvor e planejava se especializar em geriatria, em parte inspirada por assistir ao meu trabalho de defesa. Jorge também começou a ser voluntário no Centro de Convivência, usando suas habilidades de encanador para ajudar idosos com reparos domésticos que não podiam pagar. Dona Rosa se mudou para meu novo bairro, não porque precisava da minha ajuda, mas porque gostava da minha amizade. Ela morava a 3 quarteirões de distância em seu próprio apartamento decorado com fotos de seus filhos e netos que a visitavam regularmente e a tratavam com respeito. Até minhas palestras haviam evoluído. O que começou como apresentações sobre abuso financeiro contra idosos se transformou em workshops sobre empoderamento na terceira idade, estabelecimento de limites saudáveis e construção de famílias escolhidas quando as famílias biológicas nos falham. Eu tinha a agenda lotada com meses de antecedência e comecei a escrever um livro sobre minhas experiências. O livro foi outro desenvolvimento que eu não poderia ter imaginado 3 anos antes. Uma editora local me procurou depois de ouvir uma de minhas apresentações, interessada em alcançar um público mais amplo com minha mensagem. Escrevê-lo foi emocionalmente desafiador. Reviver memórias dolorosas, organizar décadas de experiência em temas coerentes, mas também profundamente curativo. O processo de colocar minha história em palavras me ajudou a entender padrões que nunca havia reconhecido. Conexões entre minhas experiências de infância e meus relacionamentos adultos. Maneiras como as expectativas sociais moldaram minhas escolhas sem minha consciência. Isso me deu ainda mais ferramentas para ajudar outras pessoas a examinar suas próprias vidas e fazer mudanças empoderadoras. Enquanto eu estava sentada na minha varanda naquela noite de aniversário, observando o ritmo familiar do meu bairro se preparando para a noite, pensei no perdão.
Não o tipo de perdão que pratiquei por décadas. A absolvição rápida e automática que permitia que o mau comportamento continuasse sem consequências. O perdão real, o tipo que reconhecia o dano enquanto liberava o controle do ressentimento. Eu perdoei meus filhos, percebi. Não porque eles pediram desculpas. Não pediram. Não porque eles mudaram. Até onde eu sei, eles ainda estavam com raiva por perder o acesso aos meus recursos. Eu os perdoei porque carregar raiva era incompatível com a vida que eu queria construir. Perdão não significava reconciliação. Não significava confiar neles com meu dinheiro ou meu bem-estar emocional. Não significava fingir que suas ações não me machucaram ou que eu aceitaria um tratamento semelhante no futuro. Significava simplesmente me libertar do trabalho exaustivo de manter a raiva em relação a pessoas que não faziam mais parte da minha vida diária. Esse tipo de perdão foi um presente que eu dei a mim mesma, não a eles. Liberou espaço emocional para relacionamentos e atividades que traziam alegria em vez de dor. Permitiu que eu falasse sobre minhas experiências sem amargura, o que tornou minha mensagem mais poderosa para as pessoas que precisavam ouvi-la. Manuela me perguntou recentemente se eu já me arrependi de ter enfrentado minha família, se eu sentia falta dos relacionamentos que tínhamos antes de tudo desmoronar. A pergunta me surpreendeu porque a resposta era tão clara. Sinto falta dos relacionamentos que pensei que tínhamos, eu disse a ela. Mas esses relacionamentos nunca foram reais. Eles se baseavam na minha disposição de ser explorada e na capacidade deles de se aproveitarem dessa disposição. O que eu tenho agora, com você, com Jorge, com meus amigos, são relacionamentos reais. Eles valem muito mais do que o que eu perdi. Os relacionamentos que construí na minha nova vida eram caracterizados por reciprocidade, respeito e afeto genuíno. Jorge me ajudava com os reparos da casa, e eu o ajudava a organizar suas finanças. Dona Rosa me trazia seu pudim caseiro, e eu a levava para consultas médicas. Manuela compartilhava seus sonhos e preocupações comigo, e eu oferecia apoio sem tentar controlar suas escolhas. Nenhum desses relacionamentos exigia que eu me diminuísse ou ignorasse minhas próprias necessidades. Nenhum deles envolvia exploração financeira ou manipulação emocional. Todos eles melhoraram minha vida e me deram oportunidades de melhorar a vida dos outros em troca. É assim que são os relacionamentos saudáveis, aprendi. Eles são caracterizados por equilíbrio, benefício mútuo e respeito pela autonomia individual. Eles sobrevivem a desentendimentos e conflitos porque são construídos com base no cuidado genuíno, em vez de dependência ou controle. A percepção de que nunca havia experimentado relacionamentos familiares saudáveis até Manuela me procurar foi inicialmente dolorosa. Todos aqueles anos de casamento e maternidade, todo aquele sacrifício e devoção foram desperdiçados com pessoas que não valorizavam o que eu estava oferecendo. Dei meus melhores anos a relacionamentos que diminuíram em vez de melhorar minha vida. Mas ficar remoendo o desperdício seria sua própria forma de desperdício. O que importava agora era que eu aprendia a reconhecer relacionamentos saudáveis e tinha as habilidades para mantê-los. O que importava era que outras pessoas pudessem aprender com minha experiência e evitar cometer os mesmos erros. A turnê de lançamento do livro, quando aconteceu, superou todas as expectativas. Livrarias, bibliotecas, centros de convivência e grupos comunitários em todo o país me convidaram para falar. O público era diverso, idosos lidando com exploração familiar, adultos de meia-idade cuidando de pais idosos difíceis, jovens tentando entender a dinâmica intergeracional. Mas a mensagem ressoou universalmente. Todos merecem ser tratados com dignidade, independentemente da idade ou do papel na família. Todos têm o direito de estabelecer limites e esperar respeito. Todos podem construir relacionamentos significativos baseados no cuidado mútuo, em vez de exploração.
A parte mais gratificante da turnê foi conhecer pessoas que fizeram mudanças em suas vidas depois de lerem as primeiras versões da minha história online. Uma mulher em Manaus que parou de sustentar seu filho adulto viciado em jogos de azar. Um homem em Curitiba que se mudou para um asilo por conta própria, antes que seus filhos pudessem forçar decisões indesejadas sobre ele. Um casal no Rio de Janeiro que reestruturou seu planejamento sucessório para recompensar o tratamento respeitoso em vez do relacionamento biológico. Cada uma dessas pessoas encontrou a coragem de se valorizar o suficiente para exigir um tratamento melhor. Eles descobriram, como eu, que o medo da rejeição familiar era muitas vezes pior do que a realidade da rejeição familiar. Eles aprenderam que perder relacionamentos exploratórios criava espaço para relacionamentos mais saudáveis. Você me deu permissão para importar. Uma mulher me disse após uma apresentação em Belo Horizonte. Passei 70 anos pensando que meu único valor era o que eu podia dar aos outros. Você me mostrou que eu tenho valor apenas por ser quem eu sou. Essa é a essência da mensagem que aprendi a viver e compartilhar. Todo ser humano tem valor inerente que não depende da utilidade para os outros. Nós importamos porque existimos, não por causa do que podemos fornecer. E uma vez que realmente acreditamos nisso, paramos de aceitar um tratamento que sugere o contrário. 5 anos após aquela terrível noite de outubro no hospital, comemorei meu 78º aniversário cercada por pessoas que me amavam por quem eu era, em vez do que eu podia fazer por elas. Jorge organizou uma festa surpresa no meu quintal, com Manuela cuidando da decoração e Dona Rosa coordenando a comida dos vizinhos de toda a nossa comunidade. O contraste com os aniversários anteriores era gritante. Por décadas, meu aniversário era ou completamente ignorado, ou tratado como uma obrigação que meus filhos reconheciam a contragosto com cartões superficiais e telefonemas breves. Este aniversário foi uma celebração genuína da minha presença na vida das pessoas, organizada por pessoas que queriam me homenagear. Comemos a famosa paella de Dona Rosa, admiramos as rosas que Jorge e eu plantamos e ouvimos jazz enquanto o sol se punha atrás da minha casinha. Manuela fez um brinde que fez todo mundo chorar de alegria. A minha avó, que me ensinou que nunca é tarde para se defender, e que o autorrespeito é a base de todo o resto. Os presentes eram atenciosos em vez de caros. Um livro de poesia de Jorge, que aprendeu que eu gostava de ler em voz alta em noites tranquilas. Uma foto emoldurada do nosso clube de jardinagem do bairro de Dona Rosa, documentando nosso primeiro projeto de horta comunitária bem-sucedido. Um cachecol feito à mão por Manuela, tricotado durante seus intervalos entre os turnos de enfermagem. Cada presente refletia um conhecimento genuíno dos meus interesses e um cuidado genuíno com a minha felicidade. Ninguém me deu nada que esperassem que eu compartilhasse com os outros ou usasse para outros fins que não o meu próprio prazer. Os presentes eram sobre me celebrar como indivíduo, não sobre me gerenciar como um recurso familiar. Naquela noite, enquanto eu limpava depois da festa com a ajuda de Jorge e Manuela, senti uma satisfação que nunca havia experimentado durante minhas décadas de vida familiar tradicional. Era assim que as celebrações deveriam ser, afirmativas e alegres, em vez de obrigatórias e tensas. Você está feliz, vovó? Manuela perguntou enquanto lavávamos a louça juntas na minha cozinha. Mais feliz do que eu jamais pensei ser possível, eu disse a ela honestamente. E eu estava. Não porque minha vida era perfeita, ou porque eu tinha conseguido tudo o que sempre quis, mas porque eu estava vivendo autenticamente e me cercando de pessoas que valorizavam a autenticidade. Eu não estava fingindo ser outra pessoa para manter relacionamentos que me diminuíam. Eu não estava sacrificando minha dignidade para evitar conflitos. Eu não estava aceitando migalhas de afeto de pessoas que deveriam estar me oferecendo banquetes. O capítulo final do meu livro tratava dessa questão da felicidade na terceira idade. Tantas pessoas assumem que envelhecer significa diminuir a satisfação, aumentar a solidão, diminuir a relevância. Mas minha experiência foi exatamente o oposto. Cada ano desde o meu despertar foi melhor que o anterior.
mais rico em relacionamentos significativos, mais satisfatório nas atividades diárias, mais alinhado com meus valores e interesses autênticos. A idade me deu perspectiva que me ajudou a distinguir entre o que importava e o que não. Me deu coragem nascida da percepção de que eu não tinha mais nada a perder sendo honesta sobre minhas necessidades. Me deu a liberdade de não me importar com as opiniões dos outros quando essas opiniões eram usadas para controlar em vez de apoiar. Mais importante, a idade me deu tempo para descobrir quem eu realmente era sob décadas de papéis e expectativas. A mulher que encontrei era alguém de quem eu realmente gostava. Alguém curiosa e resiliente, generosa, mas não autossacrificante, capaz tanto de solidão quanto de companhia. Esta era a mensagem que eu mais queria compartilhar com outras pessoas que navegam por transições semelhantes. É possível ter os melhores anos da sua vida aos 70 e 80 anos, se você estiver disposto a priorizar seu eu autêntico sobre as expectativas dos outros. É possível construir novas famílias baseadas em conexão escolhida, em vez de obrigação biológica. É possível encontrar significado e propósito que honrem quem você é, em vez de quem os outros querem que você seja. As palestras eventualmente levaram a trabalhos de consultoria com agências de serviço social, ajudando-as a atender melhor clientes idosos que lidavam com exploração familiar. Desenvolvi materiais de treinamento para assistentes sociais, criei guias de recursos para centros de convivência e defendi mudanças de políticas que protegeriam melhor os idosos vulneráveis. Este trabalho parecia o culminar de tudo o que aprendi, tanto profissional quanto pessoalmente. Minhas décadas de experiência como secretária me deram habilidades de organização e comunicação. Meus anos de dificuldades financeiras me ensinaram a pesquisar recursos e navegar em sistemas burocráticos. Minha jornada pessoal da exploração ao empoderamento me deu credibilidade com clientes que, de outra forma, poderiam ser céticos em relação a conselhos profissionais. Mas o mais importante, minha transformação me deu esperança para compartilhar com pessoas que se sentiam presas em situações semelhantes à que a minha tinha sido. Eu podia honestamente dizer a elas que a mudança era possível porque eu vivi essa mudança. Eu podia garantir a elas que a vida poderia melhorar porque minha vida havia melhorado dramaticamente. O que as pessoas não percebem, eu diria a grupos de assistentes sociais, é que os idosos que estão sendo explorados pela família geralmente sabem que isso está acontecendo. Eles não estão confusos ou ingênuos. Eles estão tomando decisões calculadas para tolerar o abuso, porque têm medo de que a alternativa seja o abandono completo. Essa percepção ajudou os assistentes sociais a abordar essas situações com mais empatia e estratégias mais eficazes. Em vez de tentar convencer os clientes de que suas famílias os estavam maltratando, o que eles já sabiam, os trabalhadores podiam se concentrar em ajudar os clientes a construir sistemas de apoio alternativos que tornariam mais seguro estabelecer limites com membros da família exploradores. O trabalho era profundamente significativo, mas também emocionalmente exigente. Cada cliente me lembrava do meu eu anterior, presa em padrões de autossacrifício que se disfarçavam de amor. Cada história de sucesso reforçava minha crença de que a transformação era possível, mas cada fracasso destacava o quão difícil poderia ser escolher a dignidade em vez da disfunção familiar. Uma cliente em particular ficou comigo. Maria tinha 81 anos. Morava com seu filho adulto que tinha dívidas de jogo e regularmente pegava dinheiro de seus cheques do INSS. Ela sabia o que estava acontecendo, mas estava aterrorizada com a possibilidade de ficar sem teto se o confrontasse. Na minha idade, ela disse durante nossa primeira reunião: "Quem vai querer alugar para mim? Quem vai se importar se eu estou bem? Pelo menos com meu filho, eu tenho um teto sobre minha cabeça e alguém que me verifica." Trabalhamos juntas por 6 meses, construindo lentamente sua confiança e sua rede de apoios alternativos. Eu a conectei com programas de moradia para idosos, ajudei-a a abrir uma conta bancária protegida e a apresentei a outras pessoas idosas que haviam navegado com sucesso em situações semelhantes.
O ponto de virada veio quando Maria conheceu Jorge em uma de minhas apresentações comunitárias. Eles descobriram que ambos cresceram no mesmo bairro em São Paulo. E Jorge começou a visitá-la regularmente, oferecendo uma amizade que não dependia de contribuição financeira. Eu esqueci como era ter alguém feliz em me ver. Maria me disse após uma das visitas de Jorge. Seu amigo não quer nada de mim, exceto minha companhia. Eu havia esquecido que isso era possível. Com o apoio e encorajamento de Jorge, Maria finalmente confrontou seu filho sobre o dinheiro roubado. O confronto foi feio. Ele a acusou de ser ingrata, ameaçou expulsá-la e desapareceu por 3 dias sem explicação. Mas Maria se manteve firme, e quando ele voltou, ela estava pronta com um novo acordo. Ele poderia continuar morando em seu apartamento se contribuísse de forma justa para as despesas domésticas e parasse de pegar seu dinheiro sem permissão. Demorou mais alguns meses para acertar todos os detalhes, mas Maria finalmente estabeleceu um relacionamento com seu filho baseado no respeito mútuo, em vez de exploração financeira. Ele conseguiu um emprego fixo, começou a contribuir para as despesas domésticas e até começou a tratar sua mãe com algo que se assemelhava a afeto. Eu não sei se ele me ama, Maria disse perto do fim do nosso relacionamento de trabalho formal, mas pelo menos ele me respeita agora. E eu me respeito, né? O que é algo que eu não sentia há anos. A história de sucesso de Maria foi uma das centenas que testemunhei durante meus anos de consultoria. A situação de cada pessoa era única, mas a dinâmica subjacente era notavelmente semelhante. Idosos que passaram décadas priorizando as necessidades dos outros sobre as suas, filhos adultos que aprenderam a explorar essa generosidade e famílias presas em padrões de ressentimento mútuo disfarçado de obrigação. As soluções também eram notavelmente semelhantes. Ajudar os idosos a construir sistemas de apoio alternativos, ensiná-los a reconhecer e comunicar seu valor inerente e fornecer recursos práticos para estabelecer e manter limites saudáveis. Mas o elemento mais crucial era sempre a esperança. Pessoas que estiveram presas em relacionamentos exploratórios por décadas precisavam de provas vivas de que a mudança era possível. Elas precisavam ver alguém como eu. Alguém que esteve onde elas estavam e encontrou uma saída. É por isso que continuei compartilhando minha história muito depois que o livro foi publicado e a turnê de palestras terminou. Minha narrativa pessoal se tornou uma ferramenta para ajudar outras pessoas a escrever novos capítulos em suas próprias histórias. Minha transformação se tornou um catalisador para as transformações de outras pessoas. Ao me aproximar do meu 80º aniversário, refleti sobre a trajetória inesperada que minha vida havia tomado. Se alguém tivesse me dito aos 73 anos, deitada naquela cama de hospital, assistindo ao meu funeral prematuro, que eu passaria meus anos restantes viajando pelo país, escrevendo livros e ajudando milhares de pessoas a melhorar suas vidas, eu teria pensado que estavam delirando. Mas foi exatamente o que aconteceu. A pior traição da minha vida se tornou o catalisador para os melhores anos da minha vida. Os relacionamentos familiares que me diminuíram foram substituídos por relacionamentos escolhidos que me engrandeceram. A exploração que me fez sentir inútil me deu experiências que tornaram meu trabalho posterior inestimável. Nada disso quer dizer que a traição valeu a pena, ou que eu escolheria repetir a experiência. A dor foi real, as perdas foram significativas, e os anos de exploração nunca poderão ser recuperados. Mas uma vez que a traição aconteceu, eu tive uma escolha. Poderia permanecer uma vítima para sempre, ou poderia usar a experiência para me tornar alguém que ajudava outras vítimas a encontrar seus próprios caminhos para a libertação. Eu escolhi a libertação, tanto para mim mesma, quanto como um presente para outros que ainda estavam presos onde eu estive. As palestras haviam terminado em grande parte no meu 80º aniversário, mas as amizades que fiz durante esses anos continuaram a enriquecer minha vida. Recebi cartas, e-mails e telefonemas de pessoas de todo o país que me ouviram falar e continuaram a aplicar as lições em suas próprias situações em evolução.
Alguns se reconciliaram com membros da família em termos mais saudáveis. Outros terminaram relacionamentos exploratórios e construíram novas famílias escolhidas. Quase todos descobriram reservas de força e autoestima que haviam esquecido que possuíam. Seu crescimento e felicidade contínuos foram as maiores validações do caminho que escolhi. Manuela se formou em enfermagem e estava trabalhando em geriatria no mesmo hospital onde fui tratada pelo meu derrame. Ela sempre me contava sobre pacientes idosos que a lembravam de mim, pessoas que passaram tantos anos cuidando dos outros que se esqueceram de cuidar de si mesmas. Eu uso sua história o tempo todo. Ela me disse durante um de nossos jantares de domingo regulares na minha casa. Não os detalhes específicos, mas a mensagem básica de que nunca é tarde para começar a se tratar com o respeito que você merece. Isso ajuda as pessoas a perceberem que têm mais poder do que pensam. Jorge e eu estávamos juntos há 6 anos, tempo suficiente para termos superado vários sustos de saúde e grandes transições de vida. Nunca nos casamos. Nenhum de nós sentiu a necessidade de formalização legal de um relacionamento que já era sólido e satisfatório, mas nos tornamos verdadeiros parceiros de vida. Ele teve um pequeno ataque cardíaco no ano anterior, o que nos lembrou a ambos que nosso tempo juntos era precioso e finito. Mas em vez de nos deixar com medo ou desesperados, o lembrete nos tornou mais intencionais em aproveitar cada dia que tínhamos. Desperdicei muitos anos do meu casamento me preocupando com o futuro. Eu disse a Jorge durante sua recuperação: não vou desperdiçar nenhum do nosso tempo juntos dessa maneira. Nós nos concentramos em prazeres simples: café da manhã na varanda, passeios à tarde pelo bairro, conversas à noite sobre livros que lemos ou lugares que esperávamos visitar. Viajamos quando a saúde dele permitia. Viagens curtas a lugares sobre os quais sempre ouvimos falar, mas nunca vimos. A viagem era diferente da viagem a Salvador que fiz sozinha após minha vitória no tribunal. Aquela viagem foi sobre provar a mim mesma que eu poderia navegar no mundo de forma independente. Essas viagens com Jorge eram sobre compartilhar descobertas com alguém que melhorava a experiência em vez de limitá-la. Dona Rosa se tornou a avó não oficial de todo o nosso quarteirão, apesar de ter muitos netos biológicos que a adoravam. Seu apartamento era o ponto de encontro para as crianças do bairro que precisavam de lanches depois da escola, vizinhos idosos que queriam companhia e qualquer outra pessoa que pudesse se beneficiar de seu calor e sabedoria. Você me ensinou algo importante. Ela me disse uma tarde enquanto estávamos sentadas em seu jardim compartilhando café com leite e fofocas sobre nossos vizinhos. Você me ensinou que o amor deve te fazer maior, não menor. Todos esses anos, pensei que era assim que a família funcionava. Todos os outros vêm primeiro, e você fica com o que sobra. Mas vendo você mudar sua vida, percebi que poderia mudar a minha também. Dona Rosa começou a estabelecer limites com seus próprios filhos adultos, que estavam se aproveitando de sua generosidade de maneiras menos dramáticas do que o que eu experimentei, mas não menos desgastantes. Ela parou de fornecer babá gratuita sempre que era conveniente para eles e começou a cobrar de seu neto pelos consertos do carro que ela vinha fazendo de graça. As mudanças inicialmente causaram conflito, mas no final, seus relacionamentos com a família melhoraram porque agora se baseavam em respeito, em vez de presunção. Esses efeitos cascata da minha transformação estavam entre seus aspectos mais gratificantes. Ao aprender a me valorizar, dei a outras pessoas permissão para se valorizarem. Ao estabelecer limites saudáveis, mostrei a outras pessoas que os limites eram possíveis. Ao construir uma vida gratificante após a rejeição familiar, demonstrei que os relacionamentos biológicos não eram a única fonte de amor e conexão. O livro ganhou vários prêmios e foi traduzido para vários idiomas, alcançando públicos que eu nunca esperei influenciar. Recebi cartas de leitores de outros países que lidavam com dinâmicas familiares semelhantes em diferentes contextos culturais. Uma mulher no Japão escreveu sobre cuidar de pais idosos que exigiam atenção constante enquanto a tratavam com desprezo.
Um homem na Alemanha descreveu filhos adultos que visitavam apenas quando precisavam de dinheiro. Uma avó na Austrália compartilhou sua história de ser excluída de eventos familiares, a menos que pudesse fornecer cuidados infantis ou apoio financeiro. Os detalhes variavam entre as culturas, mas os padrões subjacentes eram universais. Idosos sendo valorizados pelo que podiam fornecer em vez de quem eram. E famílias que mantinham a conexão através da exploração em vez de afeto genuíno. A resposta internacional reforçou minha crença de que a mensagem tinha ampla relevância. A exploração de idosos não era exclusiva das famílias brasileiras ou de qualquer classe socioeconômica específica. Acontecia onde quer que as pessoas aprendessem a equiparar amor a autossacrifício, e onde quer que as famílias confundissem obrigação com cuidado genuíno. No meu 80º aniversário, Manuela organizou outra celebração no quintal, esta maior que as anteriores porque minha rede de amigos havia se expandido significativamente. Pessoas vieram do centro de convivência, de meus ex-clientes de consultoria, de organizações de bairro e das várias comunidades das quais me tornei parte nos últimos 7 anos. Jorge criou um mural de memórias com fotos de meus vários eventos de palestras, aventuras de viagem e projetos comunitários. Olhando para aquelas imagens, fiquei impressionada com o quão confiante e alegre eu parecia nelas. Um contraste tão grande com a expressão tensa e apologética que eu usava nas fotos de família da minha vida anterior. Você parece alguém que gosta de si mesma, Manuela observou, estudando as fotos comigo. Não era assim que você parecia nas fotos antigas que a mamãe costumava nos mostrar quando éramos crianças. Ela estava certa. A mulher nas minhas fotos recentes parecia confortável em sua própria pele, satisfeita com sua vida, orgulhosa de suas realizações. Ela parecia alguém que valia a pena celebrar, alguém cujo 80º aniversário merecia atenção e apreço genuínos. A festa durou até tarde da noite, com vizinhos passando ao longo do dia para compartilhar bolo e conversa. Crianças do quarteirão brincavam no meu quintal enquanto seus pais conversavam com meus contemporâneos sobre jardinagem, política local e preocupações comunitárias compartilhadas. Era o tipo de reunião intergeracional que eu sempre imaginei que a vida familiar deveria envolver. Diferentes idades se misturando naturalmente, todos contribuindo com algo valioso para a experiência coletiva, conexões baseadas no prazer mútuo em vez de obrigação ou exploração. É assim que a família deveria ser, Jorge murmurou enquanto observávamos o caos alegre de nossas cadeiras na varanda. Pessoas que escolhem estar juntas porque melhoram a vida umas das outras. Naquela noite, depois que os últimos convidados foram para casa e Manuela nos ajudou a limpar, sentei-me no meu jardim com uma taça de vinho e refleti sobre a jornada que me trouxe a este ponto. 8 anos antes, eu era uma mulher tão desesperada por conexão familiar que aceitei exploração financeira e abuso emocional em vez de arriscar o abandono. Eu era invisível para mim mesma, existindo apenas em relação às necessidades de outras pessoas, sem identidade independente ou desejos autônomos. Agora eu era uma mulher com uma casa cheia de família escolhida, uma agenda cheia de atividades significativas e um legado de ajudar outras pessoas a descobrir seu próprio valor e poder. Eu era alguém cujas opiniões eram procuradas, cuja presença era valorizada, cujas contribuições eram apreciadas e retribuídas. A transformação não foi fácil ou rápida. Exigiu confrontar verdades dolorosas sobre relacionamentos que eu queria acreditar que eram amorosos. Significou aceitar a perda de conexões que eu esperava reparar. Exigiu aprender novas habilidades, desenvolver novas perspectivas e construir novas comunidades. Mas cada passo difícil valeu a pena. Cada revelação dolorosa abriu espaço para relacionamentos mais saudáveis. Cada perda criou oportunidades para ganhos melhores. Enquanto eu estava sentada no meu jardim naquela noite, cercada pelas flores que Jorge e eu plantamos e cuidamos juntos, senti uma profunda satisfação que não tinha nada a ver com validação externa. Eu estava orgulhosa da pessoa que me tornei, satisfeita com a vida que construí,
grata pelos relacionamentos que me sustentavam e inspiravam. Era assim que a satisfação se sentia. Não a ausência de desafios ou tristezas, mas a presença de significado, propósito e conexão genuína. Era a satisfação de saber que minha vida importava, que minha presença no mundo tinha um impacto positivo, que as pessoas que me amavam por quem eu era, em vez do que eu podia fornecer. As cartas e mensagens que continuei a receber de pessoas que foram inspiradas por minha história eram a prova de que o impacto se estendia muito além do meu círculo imediato. Minha experiência se tornou um catalisador para o crescimento de outras pessoas, uma prova de conceito de que a transformação na terceira idade era possível, uma fonte de esperança para pessoas que se sentiam presas em situações que as diminuíam. Você salvou minha vida. Foi uma frase que ouvi regularmente de pessoas que assistiram às minhas apresentações ou leram meu livro. Elas queriam dizer isso literalmente em alguns casos. Várias pessoas me disseram que minha história as impediu de considerar o suicídio durante seus momentos mais sombrios de crise familiar. Mas, mais frequentemente, elas queriam dizer que eu salvei a qualidade de suas vidas, mostrando-lhes alternativas à resignação e à aceitação do maltratamento. Eu lhes dei permissão para querer mais de seus relacionamentos e de suas experiências diárias. Eu forneci um roteiro para ir da exploração ao empoderamento. Esse impacto se tornou meu legado mais precioso. Bens financeiros poderiam ser roubados ou esgotados, mas as mudanças positivas que inspirei na vida de outras pessoas continuariam a se propagar muito depois que eu me fosse. A coragem que encontrei e compartilhei ajudaria outros a encontrar coragem. O respeito que aprendi a exigir ensinaria outros a exigir respeito. Manuela sempre me perguntava sobre o planejamento do fim da vida, abordando o tópico com conhecimento profissional, mas com preocupação pessoal. Você já pensou no que quer que aconteça quando não puder mais cuidar de si mesma? Ela perguntava durante nossos jantares de domingo. A pergunta não me assustava como poderia ter assustado anos antes. Eu tinha documentos legais que protegiam minha autonomia, recursos financeiros que garantiam bons cuidados e pessoas que defenderiam meus desejos, mesmo que eu não pudesse comunicá-los. Mais importante, eu tinha uma vida cheia de relacionamentos e experiências que tornavam o envelhecimento menos assustador. Eu não estava me apegando desesperadamente a uma existência cheia de exploração e decepção. Eu estava progredindo pacificamente por uma vida caracterizada por dignidade, propósito e amor. Quando minha hora chegar, eu disse a Manuela: quero que você saiba que vivi exatamente a vida que escolhi. Cada dia desde que saí daquele hospital foi um presente que dei a mim mesma ao me recusar a aceitar menos do que eu merecia. Se eu morresse amanhã, morreria completamente satisfeita com a forma como passei estes últimos anos. Essa satisfação não dependia de minha antiga família reconhecer seus erros ou se desculpar pelo mal que causaram. Não se baseava em validação externa ou reconhecimento público de minhas realizações. Vinha do conhecimento interno de que usei meus anos restantes de forma sábia, autêntica e generosa. A sabedoria que adquiri através do sofrimento foi transformada em sabedoria que ajudou outros a evitar ou escapar de sofrimento semelhante. A força que desenvolvi por necessidade se tornou força que eu podia compartilhar com pessoas que precisavam de encorajamento. O amor que aprendi a dar a mim mesma transbordou em amor que eu podia oferecer aos outros sem me esgotar. Essa foi a verdadeira vitória da minha transformação. Não apenas que escapei de uma situação abusiva, mas que transformei a experiência em algo que servia a um propósito maior. Minha dor tinha significado porque me deu ferramentas para ajudar outras pessoas a curar sua dor. Ao terminar de contar esta história, quero deixar com vocês a lição mais importante que aprendi. Nunca é tarde para começar a se tratar com o respeito que você merece. A idade não o desqualifica de estabelecer limites, exigir dignidade ou construir novos relacionamentos baseados no cuidado mútuo. As pessoas que realmente te amam apoiarão seu crescimento e respeitarão seus limites. As pessoas que não apoiam seu crescimento e não respeitam seus limites não te amam de verdade.
independentemente de sua relação biológica com você ou de suas alegações de afeto. Você tem o direito de se cercar de pessoas que melhoram sua vida em vez de diminuí-la. Você tem o direito de gastar seu tempo em atividades que lhe trazem alegria em vez de drenar sua energia. Você tem o direito de usar seus recursos para seu próprio bem-estar em vez da conveniência de outras pessoas. Mais importante, você tem o direito de importar, não por causa do que pode fazer pelos outros, mas por causa de quem você é como um ser humano único e valioso. Se minha história soa familiar para você, se você se reconhece na mulher que eu era ou na dinâmica familiar que descrevi, por favor, saiba que a mudança é possível. A ajuda está disponível. Você não precisa aceitar maus tratos porque tem medo de ficar sozinho. Você não precisa comprar amor aceitando abuso. Você não precisa desaparecer para manter a paz. A vida que você poderia construir para si mesma pode ser menor do que a vida que está vivendo atualmente, mas será autenticamente sua. Pode incluir menos pessoas, mas serão pessoas que veem e valorizam o seu eu verdadeiro. Pode exigir conversas difíceis e escolhas dolorosas, mas levará a dias cheios de dignidade em vez de desespero. Você viveu algo semelhante ao que compartilhei com você? Conhece alguém que percorreu este caminho ou está percorrendo agora? Adoraria ouvir sobre suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história te tocou, se te deu esperança ou coragem, ou simplesmente te ajudou a se sentir menos sozinho, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Compartilhar essas histórias é como nos ajudamos a curar e crescer. Juntos, podemos criar um mundo onde todos, independentemente da idade ou das circunstâncias familiares, sejam tratados com a dignidade e o respeito que merecem. Sua vida importa. Sua felicidade importa. Você importa. Não se esqueça disso, e não deixe que ninguém mais faça você esquecer. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me ver como a pessoa que me tornei, em vez da pessoa que eu era. E obrigada por considerar se pode haver alguém em sua vida que precisa ouvir essas palavras tanto quanto eu precisei ouvi-las um dia.